Fala galera, o Mortadela Desenrola de hoje traz uma entrevista exclusiva para vocês com Fernando Branco, ele doutor em Relações Internacionais e especialista em Oriente Médio, que conversou um pouco com a gente sobre o que tá rolando lá no Oriente Médio, Estado Islâmico, atentado em Paris, bomba, tiro, explosão, por tudo que é lado. Enfim, se você quer entender o que tá acontecendo, fica ligado aí depois da vinheta, tem entrevista exclusiva. Vai! Então, Fernando, fala aí pra gente, cara, a gente tá vendo aí atentado em Paris, né, o Estado Islâmico chegando aí cada vez com mais força na Europa, e a gente fica um pouco assustado, né, o pessoal tá falando já que as Olimpíadas aí estão sendo ameaçadas no Brasil e tal. Explica um pouco pra gente aí qual é a real ameaça, né, do Estado Islâmico, né, que força esses caras realmente têm. Eu acho que a grande consideração a respeito do Estado Islâmico não é as capacidades deles se movimentar como um exército, imaginar que eles vão levar batalhões marchando até a Europa. O grande poder do Estado Islâmico é de influenciar pessoas para realizarem determinados ataques. Esses ataques que aconteceram agora em Paris, que tem ligações com esse grupo que está na Síria e no Iraque, ele foi pensado, gerido e administrado por franceses, em essência, por pessoas nascidas na França. Só um, na verdade, que visitou a Síria em algum momento da sua vida para receber treinamento do Estado Islâmico, mas todos os outros permaneceram em território francês. No Brasil, no que diz respeito às Olimpíadas do ano que vem, não seria alvo de um ataque terrorista. Ele poderia ser palco de um ataque terrorista que tem como alvo alguém que estivesse por aqui. Imaginar que a gente vai ter um monte de presidente, primeiro-ministro, uma pancada de atleta por aqui, e aí é plausível de alguma forma, por mais que a gente torça o contrário, que alguma coisa acontecesse no final das contas. Mas assim, cara, isso é muito bizarro, né? Os caras que fizeram um atentado em Paris, eles são franceses, né? Qual o apelo que esses caras têm para conseguir recrutar essa galera da França, da Inglaterra, estrangeiros, né? Que não são necessariamente dali da região. Como é que é isso? Tem uma discussão gigante agora para tentar imaginar por que essas pessoas, por algum momento, resolvem entrar para o Estado Islâmico. Você tem correntes que dizem que tem a ver com a construção e a constituição desse outro que habita a França, que não é interpretado como francês, ou interpretado como inglês ou qualquer outra nacionalidade europeia. Imaginar que a gente tem nesses países a ideia, por exemplo, de um migrante de terceira geração. É um cara que é neto, na verdade, de imigrante, ou ele é bisneto, e mesmo assim ele não é considerado um francês, né? Para fazer uma comparação com o Brasil, todo mundo seria, de alguma forma, então, migrante de terceira ou quarta geração, porque todo mundo aqui veio em algum momento, né, tem algum pedaço da sua família como migrantes, né? Seja europeus, escravos vindos, obrigados da África, então todo mundo veio de fora no final das contas. Então tem esse primeiro bloco de pensadores, especialistas, que tentam imaginar que a falta de capacidade dos países europeus de pegar uma parcela importante da população e fazê-los se sentir inseridos faz com que essas pessoas que se sentem isoladas, com a crise econômica, não encontram emprego, acabam indo para o Estado Islâmico. A complicação é que a gente vai ter pessoas que não necessariamente estão passando por esses problemas e entrando no Estado Islâmico aí. Então tem pessoas que vão simplesmente porque querem ir. Tem esse fetiche bizarro e meio esquisitaço de um cara que acha que é bacana ir pra guerra, e tem gente achando que é Call of Duty, né, que é joguinho, o cara vai lá dar tiro. Acho que é CS, né? Exatamente. Vai achando que tá jogando Counter-Strike. Eu escrevi uma pesquisa que eu tô fazendo agora, escrevi um pedaço pra Folha de São Paulo, de grupos machistas indo para o Estado Islâmico, porque acho que o Estado Islâmico é epítome de como criar mulher, como se deve lidar com mulheres. Então, assim, são grupos ateus, inclusive. O cara não tem nada de muçulmano, o cara não tem nada de islâmico, ele não tem nada de árabe, ele não se sente isolado da comunidade, mas é um misógino bizarro que acha que é bacana que o Estado Islâmico dá porrada em mulher, óbvio que vai. Assim, é óbvio que tem essas motivações de pessoas não se sentindo inseridas na sociedade, sendo alvos de islamofobia, sendo alvos de preconceito, não encontrando emprego, não se sentindo pertencendo a alguma coisa, o cara vai para o Estado Islâmico. Tem uma parcela importante que ajuda a explicar por que essas pessoas fazem isso. Mas também tem uma galera que a gente não consegue entender direito. Às vezes, o caso do brasileiro, na verdade, é um brasileiro, é um filho de uma brasileira, ele nasceu na Bélgica, é conhecido no Estado Islâmico, acho que ele morreu, foi identificado como morto algumas semanas atrás. O Al-Brasilili, né, o avô brasileiro, era um cara que parece que teve um problema, assim, ele não entrou no time de futebol, levou um pé na bunda da namorada, e a decisão dele foi entrar no Estado Islâmico. Tem essas coisas também, assim, e aí isso cria uma complicação bizonha, porque você não sabe como que você faz impedir esse cara, efetivamente, de entrar pro Estado Islâmico. Como é que eu impeço um cara que tomou um pé na bunda de resolver entrar pro grupo terrorista? Como é que eu rastreio isso?
É um problema que a política não alcança, né? Essa parada que tu falou é interessante, né? Do recrutamento. Eu tava vendo um documentário um dia desse mostrando as crianças, né? No Estado Islâmico. Os caras parece que tem escolas que ensinam a lei islâmica deles, ensinam o Corão e ensinam também crianças a usarem AK-47, né? Esse tipo de coisa. Como é que isso, de certa forma, tipo, dificulta, né? O combate ao Estado Islâmico, porque os caras acabam se inserindo na sociedade ali de uma maneira que eles não são vistos como bandidos, heróis. Como é que é isso, cara? Eles são amados, são odiados? Como é que é isso na população local? Depende muito para quem você fala. Tem pessoas que acham que são libertadores e que organizaram, estavam numa zona, que eles chegaram para botar respeito e por mais que eles cometam violações de direitos humanos, é melhor com eles do que com outras pessoas. Tem pessoas também horrorizadas, que se sentem presas, se sentem acuadas. Grande parte da população se sente oprimida, porque você tem uma modificação, até na Síria principalmente, que era um estado em que, por exemplo, as mulheres tinham uma relativa liberdade, e agora nas áreas dominadas pelo Estado Islâmico tem um controle muito maior. Mas depende muito, no final das contas. E eu acho que o Estado Islâmico não se importa tanto com isso. Isso é importante, é uma troca de tática do Estado Islâmico. Ele é um grupo que se importa menos com a forma como ele vai ser recebido pela população. Apesar de eles tentarem ganhar apoio da população, de modo geral, eles governam com a força, com o medo, algo que o vale. Essa questão das crianças tem, obviamente, né, um impacto simbólico interno. Quando você está ensinando as crianças, você está mandando a mensagem que você quer ficar muito tempo naquela localidade. Né? Você está dizendo, olha, estou ensinando esse garoto de 7 anos porque daqui a 10, 11 anos ele vai ser um novo líder. Você cria um sentido de vir para ficar. E além disso, a criança tem um impacto no Ocidente, né? Vale lembrar que grande parte, uma série de vídeos do Estado Islâmico mostra as crianças cometendo execuções ou degolando pessoas ou algo parecido. É meio que uma mensagem dizendo, olha, essas tuas normas, esses teus valores que interpretam a infância, que também é um conceito muito socialmente construído, né? Quem é a criança depende muito da sociedade que está falando. E para o ocidental você tem toda uma construção dos últimos 50 anos da criança como essa lógica pura e que deve ser protegida. Quando você pega essa criança e fala, olha, tô botando ela para degolar a gente, tô usando essa Kalashnikov, a K-47 na mão dela, você também tá mandando mensagem pro Ocidente, olha, dane-se as tuas regras, dane-se o que você acha bacana, aqui quem manda sou eu. Pois é, isso aí acaba meio que caindo naquela história de um choque de civilizações e tal. O Estado Islâmico, afinal, ele é um representante do islamismo, ele é uma vertente minoritária. Qual a relação mesmo do Estado Islâmico com a comunidade islâmica no mundo? Essa ideia de choque de civilizações, que foi criada por um cientista político, né, o Samuel Huntington, na década de 90, é a maior retardadice possível. Assim, você imaginar que o mundo está dividido em um número específico de civilizações, tipo 5 ou 7 ou 9, dependendo de quem está falando, que essas civilizações degladiam de forma homogênea entre si. E é muito simplista, mas funciona por uma série de argumentos políticos que dizem que a gente não pode interagir com uma outra civilização. Então, existiria uma civilização ocidental, dentre outras, tem a islâmica, e não dá para as duas interagirem. É bem retardado, e tem uma série de análises que tentam mostrar que isso funcionaria, e fuja desse tipo de análise, porque é muito simplista, ela é intelectualmente muito pobre e muito tosca, no final das contas. O Estado Islâmico, ele faz parte de uma corrente, né? Ele é uma interpretação de um ramo ainda mais conservador do Islã, que é o sunismo arabita, né? Ele segue, então, um ramo que acredita que a melhor saída para o Islã agora é você voltar a uma espécie de passado dourado em que o Islã dominava ou tinha uma capacidade maior e que, de alguma maneira, você retira o que você interpreta como ocidental de dentro da sociedade. É absurdamente minoritário, né? O arabismo desse tipo de interpretação, quando a gente pensa no globo, grande parte da população muçulmana é sunita, mas não é wahhabita e não é conservadora. O Estado Islâmico, obviamente, ele está baseado num tipo de interpretação de certas passagens corânicas. Se a gente imaginar, ele lembra um pouco as outras religiões do resto do mundo. Você tem o próprio cristianismo, deu pra gente o Martin Luther King e deu a Ku Klux Klan. Você pega os livros sagrados, né, os livros que são interpretados como sagrados, e dali você, dependendo do cara querendo fazer, ele encontra múltiplas interpretações e vai encontrar justificativa para qualquer tipo de porcaria. Vale a pena lembrar, a maior democracia muçulmana do mundo é a Indonésia, e uma democracia que é tranquila, a gente não ouve falar, apesar de terem as bizarrices de pena de morte ou algo parecido, né, as mulheres andam na rua tranquilamente na Indonésia. Você tem consumo de álcool, você tem liberdade sexual em alguma escala. São países complexos, não dá para imaginar que você consegue encarar o Estado Islâmico só por ele ser muçulmano. Sei lá, você imaginar que o Eduardo Cunha representa todos os evangélicos do mundo, que o Eduardo Cunha representa todos os cristãos do mundo. É pegar um
um retardado e tentar expandir no final das contas. Cara, mudando um pouco de assunto, mais por ali pela área, a gente viu agora que a Turquia bateu um caça russo, né? E aí a Turquia falou que tava em território turco, a Rússia falou que não tava, e aí o pessoal tá falando que vai ter terceira guerra mundial, e aí, cara, o que vai acontecer? O que aconteceu de fato?